Irmãos, hoje nós estamos encerrando a série de mensagens no livro de Ruth. O subtítulo dessa série é e foi Encontrando Deus no Ordinário. E hoje nós chegamos na quinta e última mensagem. Vamos estudar o capítulo 4. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Ruth. Mas antes de fazermos a leitura, deixa eu comentar algumas coisas com os irmãos, com vocês. E tenho certeza, assim como já aconteceu comigo, e de vez em quando a gente se vê nessa situação, talvez você já chegou para alguém, ou só pensando, né, quando você encontra alguém, aqui na igreja mesmo, no dia a dia da vida, da semana que acabou de passar, e às vezes você olha para alguém, às vezes com admiração, que não tem nenhum problema, nada de errado, quando a gente vê a vida de alguém como exemplo, e de testemunho, de integridade, do caminhar. Tem pessoas que nos inspiram, mas às vezes a gente confunde as coisas entre ser inspirado e desejar a vida do outro. E a gente olha para a situação, para o momento que o outro está vivendo ou passando e fala, puxa, queria que fosse comigo. Queria estar vivendo o que aquele irmão, aquela irmã, aquele meu amigo, aquele meu parente está passando e vivendo. E a gente não se dá conta que quando a gente vê alguém e que a gente admira, que nos inspiram, ou que por algum motivo a gente está desejando algo que aquela pessoa está experimentando ou está vivendo, a gente não percebe que a gente está vivendo ou observando só um momento daquela vida, daquela história, daquela pessoa. Ainda mais nessa época de redes sociais e de mídias digitais e tudo que isso envolve, tem gente que deseja, queria ter 1 milhão de seguidores no Instagram também, e sua foto ali, mal tem um clique, né? Como é que a gente fala? Curtida, né? De uma foto que você coloca ali na rede social, mal interage com outras pessoas, nem seus filhos já clicam ali para falar que gostaram da foto, né? E isso frustra às vezes, nesse momento do instantâneo, do sucesso instantâneo também que alguns atingem. Às vezes a gente vê uma pessoa se divertindo numa viagem, numa experiência que está tendo, e vendo uma roda de amigos, uma mesa farta ali de comida, de comunhão, e você está sozinho naquele momento e pensa, puxa, queria estar com amigos assim ao meu redor, queria estar nesse momento da profissão, que a pessoa também está trilhando, vencendo, poxa, queria ter feito um curso, está trabalhando agora nessa profissão que eu estudei tanto, e aí a vida fez uma curva diferente e me levou em outro propósito. Às vezes a gente está desejando um ministério que a outra pessoa também está envolvida, porque a gente vê isso hoje nas redes sociais, pastores, líderes, pessoas servindo, né? E é isso, esse mundo hoje que nos aproxima, mas a gente não percebe às vezes que essa aproximação, ela está toda fatiada, né? Ela não te traz o todo, tudo que tem acontecido. E às vezes a gente fica com essa coisa dentro da gente hoje. E isso é provocado todo dia, toda hora, se você bobear. Daqui a pouco a gente está chegando naquele momento lindo do ano de compartilhar fotos de Natal, né? E aí a gente vê a família do outro e vê uma família, uma foto perfeita, e você lembra da foto que você foi tentar tirar com a tua família, quase deu separação naquele momento, né? Do clique, né? De tanta confusão que já aconteceu. Mas é isso, a vida atual de redes sociais e outras coisas, é isso que a gente tem para hoje, mas ao mesmo tempo, o problema é que a gente olha para a vida de alguém, para pessoas que talvez até a gente ame de fato, não está pensando coisa errada, mas de novo, você está vendo o capítulo atual dele ou dela. Presta atenção. Você não conhece a história completa. Ninguém conhece a história completa do outro. A gente conhece a nossa história, o nosso momento. Então, presta atenção. Quando você olha para alguém onde ele está, você está vendo o capítulo atual dessa pessoa. Você não conhece a história completa. Você não está vendo, você não tem capacidade para enxergar os capítulos anteriores dessa pessoa. Capítulos anteriores que levaram até o momento de agora. Então, de novo, você quer uma história assim? De tal e tal pessoa? Mas então você tinha que ter vivido também os capítulos anteriores que essa pessoa passou. O sucesso que ela está passando hoje, entender o que foi
ou quais foram os processos que essa pessoa viveu. Porque tudo que você está vendo na vida de alguém é o capítulo atual, inclusive o seu. Esse é o seu momento. Esse é o seu capítulo. Esse é o agora que a gente está compartilhando uns com os outros. Mas e o capítulo foi chamado Sacrifícios Privados? E o capítulo que foi chamado de Superando Inseguranças? E o capítulo que foi chamado de Minhas Dúvidas Espirituais? Você vai pular? E para chegar nesse momento daquilo que você está vendo hoje? Então não. Hoje, fechando o livro, a história de Ruth, a gente vai ver alguns princípios aqui. Um grande princípio, que é que as decisões que vocês tomarem hoje determinarão a história que vocês contarão amanhã. Isso é para todos nós. Decisões que vocês tomarem hoje determinarão a história que vocês contarão amanhã. E de novo, isso aqui não é frase de livro de autoajuda. É a história de Ruth. Porque o que você faz hoje e o que você não faz, com quem você está e com quem você não está, as decisões que você está tomando hoje, neste agora, importam e determinam o capítulo que você vai viver amanhã. É agora. Então, para você que talvez está vivendo um momento que não é tão feliz, você não está feliz com o capítulo que a tua vida está hoje, você deseja, quer um capítulo melhor, um capítulo diferente, porque, de novo, de alguma maneira, todos nós queremos um capítulo melhor na nossa vida, sempre avançar para melhor, mas talvez onde você está hoje, estagnado na vida, algumas coisas travadas, algumas dores, alguns traumas, dê um nome para o capítulo que você está hoje e você quer viver outra coisa. E hoje o tema da mensagem é esse, escolhendo o seu próximo capítulo. E a gente tem a vida de Ruth para nos inspirar, para nos ajudar na conclusão desse livro, no capítulo 4. E lembrando, talvez se você perdeu algum momento dessa mensagem, mas para a gente fazer uma revisão rápida e breve aqui, Ruth, que era uma viúva moabita, que deixou o Moabe, uma terra idólatra, que não seguia o Deus de Israel, mas ela se volta para o Deus de Belém, Deus de Israel. Mas ela volta numa circunstância viúva, pobre, sem esperança, sem recursos. E ela acompanha a sua sogra, Noemi, e ela começa a trabalhar. E aí, em vez de ela olhar para a sua situação de viúva na sua época, e como outras mulheres eram forçadas a fazer, ela não vende o seu corpo, ela vai trabalhar, ela não fica implorando por dinheiro, e ela começa a recolher espigas no campo de um homem chamado Boaz. E aí a história diz assim, e aconteceu, como se fosse casualmente, diz o texto, que ela começou a recolher espigas no campo de um homem chamado Boaz, justamente um homem que era íntegro, de posição, influente, rico, e parente, que era o seu resgatador. Daqui a pouco eu chego nesse ponto. Mas Boaz conhece Ruth, e ele passa a admirar também Ruth, o seu caráter, a sua integridade. Eles têm um pequeno encontro durante o almoço. Começaram a conversar, ele a convida para sentar próximo ali, e aí parece que as coisas estão indo bem, mas aí de repente Boaz, que é o dono desse negócio, algo o distrai, parece que algo fica estagnado nessa conversa, nessa relação, parece que ele parou de prestar atenção nela, e foi o que nós vimos na última mensagem, inclusive, e ela, com o incentivo da sua sogra, Noemi, e Noemi falou, não, vamos dar um pouquinho de encorajamento nessa situação, faça alguma coisa. E com o incentivo de Noemi, Ruth vai, coloca-se ali aos pés da cama de Boaz, né, e ela, né, que nem aquele meme, né, cheguei, né? Lembra de mim, Boaz? Né, na versão contemporânea. E é algo que a gente não vai incentivar nenhuma das nossas meninas a fazer. Essa parte aqui é para você olhar, ver e ficar, uau, como assim, dentro da cultura. Conversamos sobre isso semana passada. Mas é interessante aqui que nessa aproximação de Ruth com Boaz, ela se coloca ali
E para incentivá-lo, você deseja ser meu resgatador? Resgatador, que é o parente redentor, talvez da versão, tradução que está na sua Bíblia em português, mas resgatador que também a gente observou e aprendemos nesses últimos estudos, que era alguém que protegeria e sustentaria uma viúva israelita, ali de Israel. É um membro da família que assumiria um papel muito importante justamente para garantir ali que essa pessoa, essa viúva, se necessitar da circunstância que ela está passando ali, fosse socorrida, cuidada. Mas aí, de acordo com a lei, havia um problema porque Boaz não era esse resgatador direto de Ruth. Porque ele descobre que havia um outro sujeito que era, na verdade, mais próximo. E aí, Boaz precisava encontrar esse homem. Ele precisava fechar um acordo com ele, justamente para poder prosseguir com Ruth, que ele está apaixonado. Ele queria conquistar Ruth, que agora passa a ser a mulher do seu coração. Mas onde é que está esse outro resgatador? Não sei nada sobre ele, não sei o que ele está fazendo, enfim. E aí, para Boaz poder prosseguir aqui, Boaz precisava pelo menos de 3 coisas. E são essas 3 mesmas coisas que a gente precisa também para viver um capítulo melhor na nossa vida. Boaz precisava da providência de Deus. Boaz precisava de um planejamento. E Boaz precisava de oração. Talvez o que você também precisa para viver um capítulo melhor na sua vida hoje. Todos nós precisamos da providência de Deus, de um plano estratégico e de orações cheias do Espírito do Senhor ali permeando nossa vida. E vamos começar pela primeira parte, então. Boaz precisava da providência de Deus. Vamos repetir mais uma vez, o que é a providência de Deus? A providência de Deus é sempre que Deus usa circunstâncias naturais para realizar a sua vontade sobrenatural. Há outras definições, mas aqui para a gente poder caminhar olhando para o livro de Ruth e fazer sentido para aplicação nas nossas vidas. Porque quando a gente olha para o livro de Ruth, mais uma vez, irmãos, não tem aqui um milagre físico, cura, olhos de cegos se abrindo, não tem mar vermelho se abrindo, mas você vê Deus. Você vê a mão de Deus conduzindo cada circunstância, entre aspas, natural para realizar a sua vontade sobrenatural. É a vida ordinária de uma mulher, de uma família, mas caminhando na providência de Deus. E olha como é que começa o capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Sente-se. E ele foi e sentou-se. De novo, Boaz tem um problema. Ele precisa encontrar aquele parente redentor, aquele parente, o resgatador. Aí ele vai até o portão da cidade, senta-se ali. Este local era o lugar onde eles faziam negócios, onde se negociava ali um acordo. Era como você ir à Câmara Municipal da cidade ou um tribunal. Era esse o significado desse encontro, desse local. E qual que é a próxima palavra nesse versículo 1? Exatamente. Ou como diz em outras versões, nesse momento ia passando e aconteceu. E o por acaso da providência de Deus está aí nesse texto. Pela providência de Deus, Deus estava já trabalhando aqui, por meio de circunstâncias naturais para realizar a sua vontade sobrenatural. Porque Boaz se colocou na posição de onde era possível Deus estar ali, passando por aquele negócio. E não é interessante? Boaz está ali, sentado, aguardando, ele não está em casa, ele não está fazendo uma campanha de jejum sem sair do quarto até ter uma iluminação, né, uma experiência maluca ali, como alguns dizem, não, enquanto não acontecer tal coisa, eu não saio daqui do meu cantinho, não. Lavou o rosto,
colocou a sua roupa, colocou num local onde era possível acontecer alguma coisa. Colocou a vida em movimento. E nesse movimento que ele se colocou, de uma maneira ordinária, do dia a dia da sua vida, passa ali esse resgatador. Exatamente. E aconteceu. E por acaso. E aí Boaz vê essa oportunidade e diz: meu amigo, venha cá e sente-se. E a palavra amigo aqui está sendo generoso aqui no texto. Boaz chama essa pessoa. Você percebe que não entrou o nome? Quem é esse resgatador? Sabemos quem é Boaz. Sabemos quem é Ruth. Sabemos quem é Noemi. Mas aqui é meu amigo. Boaz chama aqui a pessoa sem dar um nome. Samuel, que é o possível autor do livro de Ruth, não incluiu o nome desse sujeito. E esse senhor sem nome simplesmente apareceu, mas pela providência de Deus, no momento certo, nas circunstâncias certas. Mas a providência de Deus é a providência de Deus. É Ele que sabe o que está fazendo. É Ele que sabe como Ele está conduzindo a nossa vida. Ah, irmãos, olha para a tua vida, teu passado, recente ou mais distante. E o mais distante é mais fácil de você hoje olhar e ver a boa mão de Deus lá atrás, te conduzindo, te preservando, te guardando. Porque, mais uma vez, a providência de Deus é melhor vista e compreendida conforme você vê de trás para frente. Não é só olhando para esse agora, para esse momento. Aguarde, espera. Olha aqui na vida de Ruth. A gente está no capítulo 4. No capítulo 4, a Ruth aqui começa a ser de fato abençoada. Ela vai começar a ver as bênçãos do Senhor acontecendo e se concretizando na sua vida. Não ainda nem no total. Porque o total virá mais adiante com a sua descendência. Mas, como é que foram os capítulos anteriores da vida de Ruth? Que nome que você dá para Ruth no capítulo 1? Uma viúva repentina tragicamente? Como é que você vê ali, capítulo 1 para o capítulo 2, o título podia ser A Fé para deixar Moabe. Outro capítulo, você poderia dar o nome de Quebrados em Belém, porque chegaram em Belém, mas como é que eles chegam? Como é que essa família chega? Ou elas, né? Falando dela e da sua sogra, Noemi. Quebradas. Sem nada. Sem perspectiva. Então, de novo, presta atenção. Hoje, se você se encontra esperando por um capítulo melhor na sua vida, na sua história, busque a providência de Deus. Busque a providência de Deus. Ore para que a vontade bendita e soberana do Senhor esteja caminhando nessa sua vontade, acima de todas as coisas. Por quê? Porque você ainda não está no seu capítulo final agora. Se há o fôlego de vida ainda em você, é porque o capítulo final ainda não chegou. Você está no processo, você está no caminhar de todo o tratar de Deus na sua vida. Deus ainda está escrevendo. Deus ainda está escrevendo a nossa história. E há mais história ainda para Ele contar. Porque o agente principal, o destaque dessa história é Ele. Não é a gente. A história não é sobre nós, mas nós somos convidados a participar daquilo que Ele está fazendo. Então fica firme. Que a providência de Deus transborde na nossa vida, na nossa história. Mas tem uma segunda coisa aqui que Boaz fez. Porque Boaz precisava da providência de Deus, mas ele também precisava de um planejamento. Precisava de um plano. Precisava de um plano estratégico para esse momento que ele está vivendo. Sim, irmãos, planejamento é, na verdade, algo espiritual. Não subestime. Planejar também é espiritual. Tem Deus nesse negócio. Olha para a vida de Boaz. Boaz não era pastor. Boaz não era profeta. Boaz não era sacerdote.
Na verdade, Boaz, na nossa linguagem moderna, atual, Boaz era um empresário. Dono de terras aqui, dono de um negócio. Interessante que Boaz, quando ele entra nessa história, presta atenção, nós que somos super espirituais, mas Boaz não estava indo no estudo bíblico. Boaz não estava numa viagem missionária aqui. Boaz estava indo ver o seu negócio. Boaz estava indo fechar ali o seu dia a dia. A responsabilidade que ele tinha ali com os ceifeiros, com os trabalhadores, com a colheita. E não é interessante que Boaz, empresário, e Deus estava em todo esse negócio. E às vezes você pensa, não, enquanto eu não estiver numa viagem missionária, enquanto eu não estiver liderando algo na igreja com o nome XYZ, enquanto, preencha. Não, é no ordinário da vida de Boaz que Deus já estava. É no ordinário da tua cozinha. No ordinário da sua sala ali da escola. Na idade que você está, criança, jovem, adulto, pós-graduação. É naquele ambiente da entrevista do trabalho que nem se concretizou ainda, ou do negócio que você está fazendo, daquilo que você está por fechar. Onde é o teu hoje? É ali que Deus está. É ali que Deus está nesse processo. É ali que você pode agradar a Deus. É ali que você pode viver a vontade de Deus para a tua vida todo o dia. É escovando o seu dente. É arrumando a sua cama. E as mamães digam glória a Deus. Essa palavra, né? É no ordinário. É colocando a sua roupa no cesto para ser lavada, ou você passando agora a assumir essa responsabilidade na tua casa. É isso, no ordinário, lavando a louça, pendurando a roupa, indo ao mercado, é fazendo a compra da semana para ser bênção na sua família, é recebendo o pagamento do mês, separando as primícias do Senhor com o princípio bíblico que é da tua vida, de colocar ordem nas questões das finanças da tua casa, de honrar a Deus e honrar aquilo que o Senhor está dando na tua casa, e o Senhor há de prover para a tua família. Nesse dia, na tua luta, você fazer o teu planejamento financeiro, é você cuidar da sua saúde, é você colocar textos bons diante de você e aprender com eles, ser inspirado. Essa é a leitura regular da Bíblia diariamente para te levar aos pés do Senhor todo dia. Como é que você pode conseguir viver sem ter a palavra de Deus no teu dia? Para ser o pão da vida, que é Jesus te alimentando de fato. E aí a gente está aqui, Boaz. Está ali, portão da cidade, a área de negócios ali, e ele aqui está com o seu plano. Porque ele não foi ali à toa, lembra? Ele planejou estar ali. E aí, ele, ao estar ali e ver agora o resgatador, de fato, dessa história, passar, ele o convida para sentar e aproveita e reúne, diz o texto, 10 líderes da cidade para serem testemunha dessa conversa, desse negócio que vai ser fechado, e que diz o versículo 2, diz Boaz. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Versículo 4, pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Mas espera aí, Boaz tem uma estratégia aqui. Ele não soltou tudo isso à toa para o rapaz aqui, o tem nome, se destacar agora nessa história. Porque, na verdade, tudo que ele está falando aqui faz parte de um plano. E aí Boaz diz assim, mas tem mais uma coisa, espera aí. Versículo 5. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele
em sua herança. Opa, ele pensou nisso. Aqui no texto você percebeu que o texto não fala que o Espírito Santo iluminou Boaz com uma sugestão para ele. Não tem nada assim de um sobrenatural que às vezes a gente pensa que vai ser. Não, ele pensou isso antes de ir para esse encontro. Eu vou falar tal e tal coisa. E se for por esse caminho, eu vou ter uma resposta. Se a resposta fosse uma outra coisa, ia para um outro caminho. Opa, aprende. Tem coisas da vida que regaça as mangas, coloca a cabeça para funcionar, se prepara para esse encontro e enfrenta a batalha, porque a providência de Deus está aqui e o plano também que o Senhor vai abençoar está nisso tudo aqui. E aí, esse amigo, Senhor sem nome, ele pisa no freio. Versículo 6, ele fala assim: diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Quer dizer, para esse amigo, esse personagem da história sem nome aqui, ele achou que o capítulo da sua história aqui seria um mau investimento. Agora, para Boaz estava dando o nome desse capítulo de uma oportunidade de legado. Como é que você está vendo essa oportunidade agora na tua vida? Esse teu agora é só um mau investimento que você está vivendo nesse momento estéril, seco da tua vida? Ou é o momento da graça de Deus permear tudo isso, transbordar para um legado bonito, bendito? Você vai glorificar o Senhor. Porque isso que, olha o olhar, a circunstância, irmãos, é uma só aqui. Mas a maneira que dois personagens se aproximam dessa mesma circunstância, totalmente diferente. O ângulo. Um está vendo a sua história ali como, isso aqui é um mau negócio para mim. E o outro só estava esperando essa frase para dizer, é a minha oportunidade, é o meu legado. Porque quem tem Deus tem uma lente diferente para olhar para a história da sua vida. Porque hoje a gente olha para a nossa vida não como uma desgraça ambulante só. Uma coisa tudo solto. Porque morreu tal pessoa ali, porque aquela outra desgraça me alcançou. Não. A gente olha para trás, mas quando entra a lente do Evangelho, há uma transformação, um ressignificado para tudo isso. Opa! Quando eu estava sem Cristo, eu estava perdido, morto. Minha vida toda sem rumo. Mas é quando Cristo entra, eu olho, eu estava perdido e o Senhor me salvou. Eu estava morto e o Senhor me deu vida. Eu estava nos meus pecados e o Senhor me perdoou. Outra interpretação daquele momento para a glória de Deus agora. O que é a tua história hoje? Qual que é a tua perspectiva? Que está te afundando na cadeira? Que está te deixando ali sem poder se levantar para o dia de amanhã? Vamos continuar aqui. E não é interessante? O autor aqui do livro de Ruth, ele não dá nome para esse personagem, esse amigo, esse senhor sem nome que está aqui, porque, de alguma maneira, a gente não sabe falar exatamente se aqui é uma pessoa egoísta, que estava mais preocupado com o seu dinheiro, ou com o seu momento ali do que o ministério que ele estava para abraçar e entrar nessa história. Mas aí, fica sem nome mesmo. Deixa aparecer Boaz nessa história. Que Boaz é quem vai ser honrado aqui. É Ruth que vai ser chamada por nome, a Moabita. É Noemi que vai ter sua vida restaurada. E aí, irmãos, lembra, Boaz está trabalhando o seu plano. E o seu plano não faz ficar ausente a vontade de Deus. Por isso, calvinistas e arminianos se rendam à providência e à vontade de Deus e às nossas estratégias. O Senhor está trabalhando num nível muito acima dessa argumentação. Porque é isso e aquilo. Tenta separar o que você deve fazer e a providência de Deus. A coisa desmonta. É uma mentalidade ocidental demais. A gente quer racionalizar as coisas, irmãos. E é isso que falta nas nossas conversas teológicas, inclusive. É saber que, mas é mais. Sempre que eu estou falando de Deus, tem mais coisa envolvida aqui. Irmão, você acha que em 50 minutos
uma hora de uma mensagem dominical, a gente consegue explorar toda a providência de Deus. Baixa a bola. Menos. A gente está no raso ainda. A gente está no raso, dando as primeiras gotinhas aqui para começar a entender um pouco disso, mas Boaz está trabalhando o seu plano. E Boaz está confiando na providência de Deus na sua vida. Então, quando você olha para essa história, não é interessante você ver que a maioria das pessoas que apareceram no capítulo 1, principalmente, não tem nenhum tipo de plano. Capítulo 1, lembra do marido de Noemi, um tal Elimeleque? O nome dele significava, meu Deus é rei. Nós já estudamos isso na primeira mensagem. Meu Deus é rei, mas Elimeleque não tinha um plano. Meu Deus é rei, mas Elimeleque simplesmente mudou de terra. Então não foi estratégico. Ele vai para Moabe, uma terra onde já sabia que não deveria ter ido para lá. Tudo menos lá. Elimeleque não tinha um plano, não havia testamento, deixou sua esposa na mão. Não tinha plano. Lembra do marido de Ruth? Malom? Ninguém voltou a citar o nome dele nessa história. Ele e o seu irmão também não tinham nenhum plano. O senhor sem nome que passou por esse portão da cidade, mas ele passou ali, mas não tinha um plano nessa conversa com Boaz. Porque esse personagem, o amigo aqui dessa história, que entra aqui, citado por Boaz, apenas ele estava passando pela porta. Mas ele não estava conseguindo chegar além daquele hoje, daquele agora, daquele momento. Não tinha um plano. Por isso que hoje é dia de todos nós, eu faço parte desse momento aqui de ser lembrado também. Uma das coisas mais espirituais que você e eu podemos fazer é elaborar, criar um plano. É hoje. Qual é o seu plano para a tua vida? Não plano com 80 anos de idade, não é aquela coisa perfeita, mas qual é o teu plano mesmo? Estamos terminando outubro de 2025. Qual é o seu plano? Porque Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Planejar está na palavra de Deus. Está aqui, sabedoria, provérbios para nós. Bom planejamento. Porque Deus tinha um plano. Ele enviou seu filho. Não foi do acaso. Bom planejamento e trabalho duro, como diz Provérbios que a gente acabou de ler. Opa! A gente está vivendo dias que parece que não valoriza mais um trabalho duro, não. Você quer comer? A Bíblia diz que se você não trabalha, você não come. Né? Porque hoje nesse bolsa isso, bolsa aquilo, no seu... Peraí, não. Lute por oportunidade de trabalhar e ter o que comer. Porque está falando, a palavra de Deus diz, há uma grande recompensa para o trabalho duro, sim. Se quer um capítulo melhor na sua história, tem um plano melhor. Qual é o plano? Qual é o seu plano? Porque alguns aqui estão vivendo dias difíceis no casamento, algo está passando ali que está apertando, um ciclo difícil, dificuldades. Eu não sei se é das conversas, se é uma situação que ela tem nome e precisa ser vencida, mas está passando por uma luta no casamento. Qual é o plano para superar? Ou acha que vai vencer amanhã porque amanhã será um novo dia? Qual é o plano? Vai participar de um pequeno grupo da igreja para ser edificado ali, para ter novas amizades? Ou qual é o plano? Chegou na igreja, cheguei, igual aquele menininho do meme. Cheguei, comuna. Né? Sabe qual que eu estou falando, né? É aquele lá, cheguei, comuna. Mas aí chegou e está aí sentadinho. Chega quando o culto começou e vai embora antes de o pessoal dar nem deu oportunidade. Ah, mas aquela igreja é muito dura, eu não consigo me ambientar. Ah, eu não consigo fazer amigos. Ah, qual é o seu plano?
Qual é o seu plano para se envolver, para crescer, para encontrar outros casais da igreja e convidar a estar na tua mesa para falar de casamento, de vida conjugal, para amadurecer? Qual é o seu plano? O casamento está difícil. Qual é o seu plano? Passa 2025, não leu nada sobre casamento, não assistiu uma palestra, uma mensagem. Não, está tudo difícil. Então, qual é o seu plano? É só terceirizar o problema? Ah, eu estou sem ânimo. Qual o seu plano? Ah, vou tomar aquele, como é que chama? Celerum, sei lá das contas, aquele vitamina lá. Aí você toma errado, aí aumenta o negócio de vitamina D no sangue mais do que deve, aí vem outro exame, em vez de estar com saúde, está tudo desequilibrado. Porque compra aqueles negocinhos de suprimento e toma o ano inteiro. E aí você não sabe que você não pode tomar o ano inteiro um negócio desse permanente. E vai estourar outras coisas no teu organismo. Ah, mas é saudável por um tempo, exagera na dose. Então qual é o seu plano? Qual o seu plano? Vai ter aconselhamento no teu plano? Vai ter conversa que você tem que agendar, porque ninguém vai adivinhar que você está passando por problema? Vai ter um café à mesa e você deixa de ser preguiçoso, regaça a manga, passa lá a manteiguinha no pão, faz um pãozinho na chapa e convida alguém para participar desse negócio? E não estamos falando de gastar dinheiro, de fazer besteira? Qual o seu plano? Quer vencer uma dificuldade, uma dúvida de fé? Um negócio que está na tua cabeça te encucando há 1 mês, 2 meses, 1 ano de igreja, tem um negócio te encucando. Qual é o teu plano? Morrer com esse treco pesado, virando uma enxaqueca? Qual é o seu plano, meu irmão? Vamos ser prático. Providência de Deus. Qual é o plano? Senhor, confio no teu querer e vou procurar aquele irmãozinho. Está 30 anos casado. Pensou? Você acha que o cara chegou ali? Como? 30 anos de sorte. 30 anos do acaso. Por acaso. Celebrou 30 anos, 40 anos, 50 anos de casado. Por acaso. Do nada. Ou você acha que alguém está aqui também 30, 40 anos de fé, de caminhada, na dependência de Cristo Jesus na vida, como discípulo de Jesus, nesse mundo de trevas, nesse mundo de lutas. E a pessoa continua cantando que ama Jesus, que louva o Senhor Jesus, e está participando. E você acha que não tem história para contar? Oi! Presta atenção, acorda! Sai desse limbo que você está, pensando que a vida é a tua cadeira, é a chave do teu carro e a Netflix que vai assistir hoje à tarde, que é muito mais na vida. Ou você acha que tem gente aqui na igreja, irmãos, é lindo servir aqui na igreja, porque você tem gente bem-sucedida e gente desempregada, executando o mesmo trabalho, o mesmo servir, recebendo gente aqui na escada. Tem gente aqui que tem cargos altos nos seus trabalhos, e tem gente aqui que está iniciando a jornada de trabalho profissional, escolhendo a profissão ainda. Mas aí quando está como igreja do Senhor, um está servindo o outro, um está abençoando o outro, um está ministrando, encorajando a fé, a vida, e se alegrando, porque isso é igreja. Que igreja não é cargo, igreja não é um status. Igreja é um povo que antes sabia que estava perdido, mas foi o Senhor que chamou. Antes você estava nas trevas e agora está na luz. Irmãos, quem está em Cristo tem uma mudança radical na sua vida. A mudança não é meia boca. Se é meia boca, a pergunta é, teve mudança mesmo? Teve arrependimento? Tem Jesus firme na tua história? Que quem está morno na fé, não se acostume com esse estado de... Não. Você lê Apocalipse, quando vê ali um texto falando que o Senhor está prestes a vomitar aqueles que estão mornos da sua boca, olhe para aquilo com temor, não apenas como informação. Não, fala, Senhor, eu não quero estar nesse quadro, não. E com isso, irmãos, eu não estou falando que às vezes você está numa fase de uma transição na vida, mudança, circunstâncias, luto, batalhas, por favor. Como é que eu vou saber o capítulo que você está hoje na tua história? Eu não consigo acompanhar os capítulos que você já passou antes para chegar aqui, mas a palavra é
Viva um capítulo melhor, mas a partir desse já, deste agora. Então confie na providência de Deus. Mas qual é o teu plano? Qual é o teu plano na área financeira? Porque estamos em outubro, a tua esperança é o 13º chegar? Eu também espero por ele, todo ano. Mas não é esperança. Eu vivi um ano sem pé nem cabeça com as finanças. Olha, tenho certeza que esperar o 13º não é um bom plano. Reorganizou suas contas, cortou o cartão de crédito, literalmente, irmãos. Como é que você pode ter dívida e ter cartão de crédito ainda ali disponível na mão? Não pode. Não pode, é uma coisa de matemática. Você tem que reorganizar a vida. Se o banco está com conta vermelha e cartão de crédito está devendo, você precisa sentar com alguém urgentemente que te reoriente, te ajude a enxergar, porque às vezes você está no meio, tanta coisa. Seja humilde, convide alguém, abra a sua história um pouco para alguém de confiança, é lógico, para alguém que você vê integridade na sua vida, e Deus ali presente, para ter temor de Deus nessa conversa, e não para expor a tua vida, mas vai continuar orgulhoso? Está pedindo dinheiro emprestado um para o outro aqui? Está colocando o nome de irmãos aí no negativo? Isso é testemunho de igreja? Como é que você pode ir hoje? A gente não pode ir numa padaria e falar que é evangélico e falar deixa na conta, que antigamente isso era um testemunho. Hoje é um escândalo. E a gente não pode se acostumar com essa ideia. Não. Integridade começa nesse agora. Mas você chegou aqui quebrado financeiramente, tem um plano. Tem uma estratégia e às vezes vai demorar. Opa, você levou 30 anos para estar quebrado e quer que em uma oração você saia dessa solução. Na verdade, a pessoa ela quer uma solução. Se a oração funcionar, joia. Se não funcionar aqui, eu vou na outra igreja que ali tem mais fé. E se não funcionar também, eu vou no centro espírita, porque tudo é a mesma coisa. Tudo fala de Deus. Como assim tudo fala de Deus? Como assim você não tem discernimento espiritual para entender que espiritismo é uma coisa, fé em Cristo é outra, umbanda é outra coisa, e sem a gente ser desrespeitoso com a fé de outros? Para falar que é a mesma coisa, esse sincretismo religioso brasileiro, como sincretismo religioso? Ou é espírita, não tem espírita evangélico, espírita cristão. E papo, seja uma coisa ou seja outra. Porque é incoerente, é que na verdade você não se aprofunda em nada, não vai na palavra de Deus e vive incoerência, caminhos incoerentes. E quer uma solução bonita na vida. Cada pé está numa estrada e quer que esse negócio dê certo. Ora eu estou aqui, ora eu estou lá, e tem hora que eu estou em lugar nenhum. Mas eu quero chegar naquele destino bonito, lindo. Ah, porque a vida é uma jornada. E tem umas frases de efeito. E a vida está desconectada. Qual é o plano? Confie na providência de Deus, mas qual é o plano para você amadurecer na tua fé, na tua jornada com Cristo? Qual é o teu plano? Eu vou falar uma área delicada agora. Qual é o teu plano de saúde? Não estou falando da Mil, não estou falando do Sul América. Qual é o plano para a sua saúde? Ué, porque comendo do jeito que você está comendo, fazendo o que você está fazendo com a tua rotina, você acha que daqui a 10 anos você tem saúde? É matemática da vida. Com a rotina que você tem, com a falta de sono que você tem, com o jeito que você trabalha, com aquilo que entra pela tua boca, porque você é aquilo que está passando por dentro aí, né? Esse primeiro, a não ser que seja um problema realmente biológico, aí uma desordem, né, hormonal, são outras questões, mas você é aquilo que você come. Por favor, não estou sendo simplista, estou falando daquilo que é, porque eu estou tentando trabalhar, e olhando para mim também, e eu estou falando assim, eu não deixo esses pneuzinhos avantajarem, porque vai ser complicado. Porque todo homem sabe, né? Eu sei que a barriga impõe respeito para muitos homens do churrasco, né? Um homem sem barriga não tem história para contar, né? Alguns creem nesse ditado. Mas cuidado, a gente brinca com isso. Mas cuidado, porque todo mundo sabe que se você acumular aqui gordura, problemas de saúde chegarão. Não tem oração para colesterol alto, se você desrespeitou a tua vida 30, 40 anos. A gente ora só pela misericórdia da viúva. Senhor, que ele possa estar com o INSS em dia, Senhor. Ô, Paizinho, abençoa que o seguro seja bem visto ali naquele dia, né? Porque o dia está chegando. O dia do Senhor está chegando para muitos.
Mas brincadeira à parte, irmãos, qual é o plano? Porque se a gente só der risada, qual é o plano? Não estou falando agora para você entrar também naquela vibe, né? E a pessoa chamar os irmãos da diaconia, porque o culto vai começar com crossfit aqui, né? Tem os irmãos que gostam, né? Já pensou? Culto de ceia, os irmãos com a bandejinha, e agora vamos lá, antes de... Né? Maluco, ó, daqui a pouco a minha igreja tem essa ideia. Né? Acredite, irmãos, o mundo maluco que a gente está vivendo, né? Vamos lá, os versículos de fé, de motivação, né? Em toda a igreja, né? Vamos vencer essa batalha, né? Não é isso, irmãos. Mas qual é o plano? Qual é o plano para você ter um ano que você amadureça? Porque, de novo, sem a palavra de Deus e ler algumas coisas a mais, qual é a diferença desse ano para o ano passado mesmo? Como você, basicamente, o que acrescenta, os livros que você leu e as pessoas que você encontrou. No entorno, a mais disso aqui é periférico, se você parar para pensar. Estou falando de crescimento pessoal, interior. São poucas coisas, mas que viram muito. Aí, de novo, com saúde, faz um exame de saúde. Não se antecipa com nada. Homens que não fazem exame de próstata. Irmãs que não fazem um exame, né? Outros que precisam, por favor. Que ideia doida é essa? Não, porque eu espero no Senhor. O Senhor é que está te esperando mesmo, já tem hora ali. Ele não atrasa, né? Não vai ter atraso. Mas qual é? Então, vamos prosseguir, vai. Preciso terminar, né? Por que a gente está falando disso? Porque para viver um capítulo melhor, talvez o mais espiritual que você precisa hoje é ter um plano diferente e melhor. Porque sem um plano diferente e melhor, o que você vai colher? Porque, de novo, irmãos, as decisões que você toma hoje determinam a história que você contará amanhã. E, de novo, isso não é frase de para-choque de caminhão. É vida, é palavra de Deus, é a história de Ruth. Decisão que você está tomando agora, estão escrevendo o capítulo que será publicado amanhã da tua vida. O que você precisa? Da providência de Deus. Um bom plano. E aí Boaz executa esse bom plano. Ele vai, compra a terra, se torna o parente redentor. Versículo 9 e 10 diz assim: Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. E o que Boaz está fazendo aqui? Boaz está unindo o seu capítulo com o capítulo de Ruth, para criar agora o capítulo de Deus nisso tudo. É isso que está acontecendo. Boaz e Ruth estão juntos agora, pela providência de Deus, por meio de um plano que foi estratégico, mas teve oração aqui, que é o terceiro ponto. Porque essa história está permeada de fé, de oração. O que você precisa? Providência de Deus. Plano, mas oração, cheia de fé. Porque é isso que a gente vê no livro de Ruth. Oração após oração. E aqui não está falando sobre se as suas orações são longas ou curtas. A questão é, a sua vida está permeada de orações. Porque, irmãos, como é que você consegue passar um dia orando só pelo café da manhã e pelo dormir da noite? Como assim que não é uma conversa permanente com Deus? Tem gente que quer entender essa ideia, perseverar na oração. Sim, tem momentos que você estica alguma coisa ali, de tempo, de qualidade, de um momento. Mas a Bíblia não é sobre quantificar, não tem um versículo que fala sobre horas, sobre quantos minutos deve ser esse negócio. Mas espera aí, como é que você consegue passar o dia todo e a sua mente, o seu coração não está ligado em conversa com o Senhor? Isso é automático na vida daquele que está em Cristo. É automático, você está aqui na igreja, mas a tua cabeça está: Senhor, abençoe esse culto. Abençoe aquele meu irmão ali. Senhor, estou indo tomar um café. E naquele breve momento, Senhor, abençoe esse momento aqui para não ser em vão. Para não ser um encontro estéril, sem nada. É isso. Se são orações breves ou mais longas, eu não sei. Mas ore. Ore. Ore.
Irmãos, as mulheres acabaram um período de jejum e oração aqui na igreja que alguns souberam, outros não. E Deus estava fazendo. A gente vai fazer algo muito especial de oração no ano que vem, dentro de um calendário da igreja, convocando toda a igreja. Porque, irmãos, quando eu falo sobre, junto com o pastor Marco Aurélio, com os outros irmãos aqui da igreja, sobre um projeto Algo Novo, que a nossa igreja está orando, conversando, é isso. Estamos caminhando na providência de Deus. Estamos com um plano e é oração. Se não orar, você acha que é sobre dinheiro que a gente está falando, desvinculado de fé? É sobre capital? Não, mas a gente está vendo Deus fazer alguma coisa. Por quê? Porque estamos crendo na providência de Deus, num plano e consagrando esse plano ao Senhor, orando. E aí a gente vai agindo. Onde é que você está nisso? Você está só de ouvinte? Porque, de novo, é isso que a gente tem falado. A vida está circulando, andando, está tudo caminhando aqui. Cadê a tua vida de oração nesse sentido? Vamos ver orações aqui no livro de Ruth? Brevemente. Capítulo 1, versículo 9. Noemi ora que o Senhor lhe dê um marido. No versículo 17 do capítulo 1, Ruth ora que o Senhor me castigue se eu te deixar. Capítulo 2, versículo 4, Boaz ora, o Senhor esteja com vocês. No versículo 4 ainda, os ceifeiros, os trabalhadores oram, o Senhor te abençoe. Versículo 12, capítulo 2, Boaz ora, o Senhor retribua e te abençoe. Versículo 13, Ruth ora, que eu continue a encontrar favor. Capítulo 2, versículo 19, Noemi ora, que o Senhor abençoe o homem que te abençoou. Capítulo 3, versículo 10, Boaz diz a Ruth, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Ah, olha para os teus filhos e hoje essa tua oração não é poderoso e eterno Deus, eterno. Não, não. Que o Senhor te abençoe. Curto. Quantas palavras, quantas letras nesse negócio. Você sai de casa sem a bênção do Senhor. Você volta para a tua casa sem a bênção do Senhor. Aprenda. Orações curtas, mas é entre cônjuges, é entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs aqui. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Palavra de vida. Palavras que promovam vida no nosso meio. Oração, irmãos. Orações generosas de bênçãos uns para os outros. Por isso que a gente vê em Ruth, capítulo 4, versículo 11. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso e em Efrata e ganhe fama. Onde? Ganhe fama onde mesmo? Opa! Parece que tem alguém famoso de Belém. Que oração é essa? Que centenas de anos depois se cumprirá. Ruth, presta atenção, Ruth, moabita. Uma moabita, longe da vontade de Deus, mas que num momento se volta para o Deus de Israel. E esses aqui ainda oram por essa moabita, que você a faça como as mulheres da nação de Israel. Que em toda a nação descendeu, que você prospere, seja famosa em Belém. Que oração é essa? Porque, é claro, nós conhecemos a palavra de Deus. Jesus vai fazer parte como resposta dessa oração. Poder providencial de Deus. O acaso aqui, dessa linhagem, de um planejamento estratégico, de orações. Oh, Senhor. Que a gente possa aprender a ler a história da nossa vida como no hebraico, de trás para frente. Não só esse momento de confusão, esse momento que está tudo ainda meio complicado de discernir, mas olha lá atrás. Olha o que o Senhor vem fazendo, está cumprindo, porque a sua história vai ser melhor entendida dessa maneira. A história do Evangelho é essa, meus irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você de tal maneira. Porque o Evangelho continua sendo para a minha vida, e é para a sua vida. Deus deu seu único Filho, Jesus, que era perfeito, Cordeiro de Deus sem pecado, que foi morto para o perdão dos nossos pecados. Ele morreu no terceiro dia,
a pedra foi removida e ele não está mais lá. Ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, o túmulo está vazio. Como diz meu querido pastor amigo Zé Machado, ele completa falando, e o trono está ocupado desde então. O túmulo está vazio. E o trono está ocupado desde então. Desde então não tem um segundo sequer nessa história que o trono esteja desocupado. De forma alguma. Irmãos, há esperança. Nossa fé é fortalecida, porque é para qualquer um, incluindo eu, você, qualquer um que invocar o nome do Senhor, o nome de Jesus será salvo. Quem que você está invocando na tua vida? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o Evangelho. Para a minha vida e para a sua vida. Não importa quem você seja, quais foram os seus pecados, em Cristo Jesus você é perdoado. Em Cristo Jesus você tem nova vida. Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou. E não é interessante que nisso tudo, disse Jesus, quando a gente olha para trás, na cruz ele orou, está consumado. Ele orou, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não é interessante olhar a história de Jesus de trás para frente também, e ele, antes de morrer, antes de ressuscitar e antes de orar, Jesus já estava cumprindo o plano estratégico de Deus. Não é o acaso, porque Deus tinha um plano o tempo todo. Veja a palavra de Deus, 2 Timóteo 1,9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. É aprender a ler de trás para frente. Esse Jesus que nasceu sem pecado, veio da Virgem Maria, providência de Deus. Mais uma vez, é lei hebraica, irmãos. É a gente ir lá para a genealogia que está em Mateus capítulo 1. E olha o versículo 16, quando nos diz assim, Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. E de onde veio isso? Maria, noiva de José, cujo pai era Jacó. Aí se você olhar o capítulo 1, se você estiver com a sua Bíblia, não está aí no texto não, mas ali no texto, vou pedir para adiantarem a projeção do capítulo 4, o último versículo ali de Ruth, capítulo 4, mas espera aí, na sua Bíblia, fica no capítulo 1 de Mateus, porque se você olhar para trás, a Bíblia fala ali, sabe, às vezes você já perguntou, mas por que tem esse capítulo, né? Por que tem esse negócio todo aí, cansativo às vezes, mas vamos lá. Capítulo 1 de Mateus, que vai falar que Jesus veio de Maria e José, que vieram de Jacó e Matã, que vieram de Eleazar e de Eliúde, de Aquim, de Sadoc, de Azor, de Eliaquim, de Abiúde, de Zorobabel, de Salatiel, de Jeconias, de Josias, de Amon, de Manassés, de Ezequias, que veio de Acás, de Jotão e de Uzias, de Jorão, que veio de Josafá, que veio de Asa, que veio de Abias, que veio de Roboão, que veio de Salomão, que veio de Davi, que veio de Jessé, veio de um sujeito chamado Obed, que nasceu, Boaz, Ruth, e está aí no teu texto bíblico, está aí na tua palavra. Está aqui. Opa, fez sentido. E vai continuar dizendo mais ainda. Mas a gente para aqui. Porque é isso que o último texto ali de Mateus, de Ruth, capítulo 4, vai dizer, vai mostrar. Quando você olha para trás, na sua vida, você vê a vontade providencial de Deus presente. Poder. Plano de um Deus que é bom e que está trabalhando o tempo todo na nossa vida, nos capítulos bons e nos capítulos ruins. Não tem capítulo sombrio algum desperdiçado pelo Senhor. Não tem um capítulo da nossa vida que o Senhor desperdiça. Na providência de Deus, por um plano de Deus, com as orações dos santos aqui. As orações que nós vemos pela palavra de Deus por salvação o tempo todo. Deus nos ofereceu sua salvação, cumprindo todas as coisas em Cristo Jesus. Talvez você não está entendendo o capítulo atual, este agora, mas você quer um capítulo melhor? Confie na providência de Deus. Tem um plano.
e ore. Confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Ah, Senhor, é crer no poder de Deus. Você crê? É crer na graça do Senhor. Você crê? É crer e pedir a orientação de Deus. Peça por sabedoria. O Senhor está ainda escrevendo o teu capítulo atual e o próximo. A tua história ainda não terminou. E Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Porque Deus será glorificado no último capítulo da sua vida. Se a tua vida estiver nas mãos do Senhor, Ele vai ser glorificado. Ele é contigo, hoje e sempre. Amém. Pai querido, obrigado, Deus, pela experiência que tivemos aprendendo com a história de Ruth, nesses últimos encontros e no dia de hoje. Obrigado, Deus, tudo que o Senhor tem nos ensinado. E, Pai, hoje queremos mais uma vez aprender com a Tua providência e confiar na providência do Senhor na nossa vida, na nossa história. Assim eu oro, Pai, para cada um que está aqui, na minha casa, na minha vida, na minha história, na vida dos meus irmãos e irmãs, que ouvem essa palavra, que possamos aprender e a confiar na Tua providência. Senhor, dê graça a cada um no plano que precisa ser trabalhado, que precisa ser colocado em temor diante do Senhor, para o Senhor abençoar, fazer prosperar, reverter caminhos de morte em vida. Traga luz, Pai, traga sabedoria, discernimento, mas ajude cada um aqui, Deus, a planejar sua vida e sua história, e a cada um aqui a orar, e invocar o Teu nome, e clamar. Dê graça, Pai, às orações que são derramadas diante do Senhor. Dê graça às orações de intercessão, uns pelos outros. O Senhor conhece nossas orações, o Senhor conhece nossas lágrimas, o Senhor conhece a nossa história. Então ajude cada um aqui, Pai, que está no capítulo atual. Ah, Deus, vai poder, pela fé, ter um capítulo melhor na sua história e na sua vida, mas não em vão, para a Tua glória, hoje e sempre. Oramos no nome de Jesus.